Envelhecer com saúde é possível? Sim. Estudos científicos mostram dois principais caminhos. Restrição calórica, longevidade, é inversamente proporcional ao número de calorias que a gente ingira por dia. Sim, olha só que interessante, isto reduz diabetes, cânceres, controla melhor a pressão. Por outro lado, o exercício físico, quando praticado, vão reduzir doenças do coração, doenças reumáticas, onde as alterações são prejudiciais ao nosso corpo. Assim, o equilíbrio entre a atividade física, que vai contribuir para ter os ossos fortes, uma pele saudável, ter o equilíbrio para andar, a força para se movimentar, junto com uma dieta adequada, é fundamental. Por isso, o envelhecer saudável é produto de várias ações que levam a expectativa de vida a se alongar, mas em condições de exercer todos os papéis que a pessoa, que o indivíduo exercia ou gostaria de exercer dentro da sua sociedade, da sua família. O envelhecimento saudável impõe não só uma boa condição física e mental, como também a inclusão dentro de um conceito social que permite desempenhar funções, que a pessoa seja útil. Mas, afinal de contas, qual é o conceito de idoso? A Organização Mundial da Saúde, a OMS, classifica o envelhecimento em 4 estágios. Meia-idade, começa aos 45 e vai até os 59 anos. Idoso, dos 60 aos 74 anos. Ancião, 75 a 90 anos. E a velhice extrema, 90 anos em diante. No Brasil, de acordo com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, são considerados idosos jovens, aqueles que estão entre 60 e 70 anos de idade. Medianamente idosos, a partir dos 70 até os 80 anos. E muito idosos, aqueles que se encontram acima dos 80 anos. Mas olha só que interessante, tudo isso começa na concepção e vai até a morte. Isto é chamado vitalidade, que é a capacidade homeostática. Esse nome estranho quer dizer a possibilidade que nós temos para suportar agressões do meio interno em relação ao externo. Assim, quando isso acontece, o resultado é preservar a saúde. Vamos dar nome para tudo isso? Claro. Observe a seguir. Crescer e desenvolver é a infância e adolescência. Depois, maturidade, que é a adultez. E depois, a velhice, que é a senescência. Importante. A redução da vitalidade não é doença, e sim a presença de fenômenos normais pela passagem do tempo. Para ficar mais claro, e vamos falar sobre os ciclos da vida. Infância, desde o nascimento até a idade dos 12 anos. A adolescência, ela vai dos 12 até os 18. E depois, o ciclo chamado adultez, dos 18 aos 59 anos. Quando a gente soma esses 3 ciclos, infância, que tem duração de 12 anos, adolescência, com 6 anos, adultez, com 41 anos, o resultado será, na ponta do lápis, nós vamos ter 60 anos de vida. Mas e depois? A partir dos 60 anos, nós teremos a velhice. À luz do conhecimento atual, da ciência, o limite biológico da vida, e olha só, até quanto e quando nós poderemos viver. O limite biológico, ele é atingido até os 120 anos. Mas, afinal de contas, o que nós podemos entender desses números? Que até os 60 anos de idade, nós plantamos. E depois dos 60 anos, é o momento da colheita. Por isso,
a velhice não é causa. A velhice é consequência das nossas escolhas. Lá no passado era assim. A pessoa de mais idade colocava um pijama, ficava sentado na poltrona da sala, lia o jornal, sem nada para fazer, sem qualquer esforço, sem andar, nem sequer ir à padaria pegar o pão nosso de cada dia. Isso tudo mudou, porque falar de envelhecimento ativo gera ter mais idade, viver melhor e ter saúde. Quais os exemplos que funcionam? Uma atividade física durante toda a vida. Isto mesmo, todo o tempo que esteja vivo, não importa a idade. Junto com isso, é importante manter a atividade social, profissional, afetiva, gente, afetiva e amorosa em todos os sentidos. Soma, com tudo isso que nós falamos, uma alimentação com qualidade. Isto é a forma de sobreviver. Para o idoso estar na sua comunidade, ele precisa agir como ela age. Caso contrário, o idoso dela será excluído naturalmente. E o destino do idoso é aquele canto. Vai ficar no canto excluído. A velhice tem 3 aspectos interessantes. Primeiro, vulnerabilidade, que é a redução da capacidade de defesa, assim fica mais próximo de doenças e deixa o corpo mais frágil. O segundo conceito, irreversibilidade, sem jeito de alterar o fluxo natural da vida. Todos nós que estejamos vivos vamos envelhecer. E o terceiro, heterogeneidade. Somos todos diferentes. Uma pessoa de 85 anos pode estar em condições melhores do que uma pessoa de 60 anos. Isso vai depender do quê? Da história de cada um. Para guardar bem na memória. Vitalidade é a medida da capacidade que o corpo tem para se defender das agressões do meio interno em relação ao externo. Fragilidade é a medida da vulnerabilidade que o corpo tem, que o organismo tem, ou da falta de capacidade de se defender das agressões no meio interno e externo. Por isso, quanto maior a vitalidade, menor é o risco de declínio funcional e óbito, que é a morte. E quanto maior a fragilidade, maior é o risco do declínio funcional e o óbito. Mas o que isso importa? Qual o significado destes conceitos nos ajudam a responder a seguinte pergunta: o que influencia para a vida? A resposta vem inicialmente pela história genética. É aquilo que vem de fábrica, do seu pai e da sua mãe. Mas também o ambiente onde que você viva. Aqui nós falamos do saneamento, da higiene, da limpeza do local, da sua própria higiene pessoal. E fundamentalmente dos hábitos de vida. Fumar, beber, praticar esportes. Certo? Certo. Depois de tudo isso, afinal de contas, o que é saúde? É reconhecer a vitalidade da pessoa, mas cuidado. Estar mais velho não significa ter mais doenças. A idade é o elemento que cabe em uma cesta de vida. Por isso, gêmeos podem sim envelhecer de um modo diferente. E o motivo disto é a maneira como cada um enxergou a vida ao longo do tempo e como cada um vai praticar o ato de cuidar do seu corpo e da sua mente. Certo? Mas o que é cuidar da sua vida? Eu explico. Pois bem, vamos falar das atividades da nossa vida diária. Fazer comida, cuidar e controlar o nosso dinheiro, lavar, passar roupas, arrumar a casa, usar o telefone, usar o computador, arrumar a sua casa, tomar remédio, pegar uma condução, o ônibus, a van,
sair da sua casa e chegar em determinados lugares. E além disso, cuidar de si. Tomar banho, ir ao banheiro fazendo as suas necessidades, colocar roupa, acordar, sentar na cama, conseguir levantar, gente. Isso é tão importante. Saber que quando aparece uma vontade de urinar ou de ter uma evacuação, isso é fundamental ter controle para que você sinta a vontade e procure pelo lugar certo. Conseguir se alimentar sozinho, colocar o alimento em sua boca. Estes achados são indicativos da capacidade funcional. Na ausência ou na redução de tudo isso que nós falamos, dessas atividades, significa que a saúde possa estar reduzida. Para guardar, a saúde é a capacidade individual de satisfação das necessidades psíquicas, biológicas, independente da idade ou da presença de doenças. Tudo isso será possível se funcionar. E para isso precisa ter autonomia. Mas o que significa autonomia? É a capacidade do indivíduo de decidir o que seja melhor para a sua vida. E junto com tudo isto, precisa ter independência. Ou seja, a capacidade de executar a sua decisão. Viu? Está ficando cada vez mais interessante. Muito bem. Temos que decidir e executar, certo? Certo. Mas de onde é que vem a ordem? Vamos à resposta. Cognição. Isso significa um conjunto de habilidades mentais que vão possibilitar a você ou ao indivíduo compreender e resolver os problemas do dia a dia. Para isso, precisa usar memória, atenção complexa, linguagem, função executiva, função perceptora e cognição social. Exemplo: Alzheimer mostra que a cognição foi prejudicada. Muito bem. Para decidir, eu preciso ter cognição. Isso é suficiente? Não. Precisa ter humor e comportamento. Significa a motivação necessária para realizar as atividades da vida diária ou a sua participação social. A pessoa que perde o humor perde também o interesse em decidir sobre a sua vida. E isso faz parte da depressão. Falamos muito e agora vamos recapitular, porque isso é extremamente importante. A autonomia, que é a decisão, ela vai ser igual a cognição mais o humor. Mas precisa ter independência, que é executar. E isso vai se chamar mobilidade, que é a capacidade que o indivíduo tem para se deslocar ou modificar o meio onde esteja. Por isso, músculo é fundamental. Certo? Já que eu tenho mobilidade, eu preciso contar para as pessoas que eu fiz. Aparece então a comunicação. Esta é a capacidade de estabelecer um relacionamento produtivo com o meio, trocar informações, manifestar desejos, apresentar seus sentimentos e também suas ideias. Para isto acontecer de verdade, precisa da visão, da audição, da fala. Ou seja, compartilhar o que fez, fazer com outras pessoas. Tudo isso, gente, nós chegamos para falar sobre os benefícios na sua expressão, que é a atividade física para fazer acontecer e contar o que fez. Mas quanto equivale o exercício ao longo da vida e principalmente depois de 60 anos? A resposta é muito interessante. O treino físico faz e traz qualidade em responder uma agressão. Se você fica perto de uma gripe, de um resfriado, todo dia é dia para se cuidar. O envelhecimento é um processo diário que vai acontecer na sua vida. Por isso, que todos nós devemos praticar atividade física de uma maneira dedicada. Porque é o exercício que vai fazer com que a doença fique distante. E o envelhecimento, já que ele acontece de maneira diária e vai se
aumentando até chegar perto do final da vida. Assim, o envelhecer é entendido pela limitação, uma redução progressiva da capacidade de se adaptar, de responder a uma sobrecarga, ou seja, ao nosso próprio cotidiano. Exemplo, você chega em casa, abre a porta, tem uma escada para subir, você tem um peso, uma sacola que trouxe da padaria, do mercado, o seu corpo precisa suportar uma mudança climática e o mundo está mudando rapidamente. Com isso, se o seu corpo não tiver condições, o exercício físico é importante, você vai ficar doente. Um exemplo que é conhecido de todos nós, a gripe. A gripe em idosos. Aqui eu relembro 3 máximas do conhecimento popular sobre perder a vida: vento nas costas, tapete e diarreia. Cuidado com o vento nas costas. Cuidado com o tapete, você pode cair. Cuidado com a diarreia, você pode desidratar. Mas qual o tipo de exercício importante para nos proteger? Existe o que se chama de exercício aeróbico e exercício de força. Houve um tempo que a melhor atividade física, aquela ideal para o idoso, era nenhuma. Ele deveria ficar em repouso para não se machucar, para que ele não pudesse se colocar em risco. E o coração, ele morria de tédio, ficava entristecido, ou seja, uma situação decorrente de ficar parado. Começavam a existir aqueles trombos nas pernas que deixavam as pernas inchadas, saíam das pernas, iam para o coração, iam para o cérebro e a pessoa morria. Houve uma época que andar e correr era o caminho para a salvação. E essa foi a grande verdade nos anos de 1970, onde nós vivemos naquela época a onda dos exercícios aeróbios, o Cooper, que foram os grandes responsáveis pela prevenção de doenças do coração. Já nos anos de 1990 e no início do século XXI, demonstraram que são os exercícios de força que vão fazer a diferença quando se fala da capacidade funcional do idoso e na preservação de boa parte das doenças que são comuns na faixa etária. Mas o que funciona? Se você praticar, intercalar exercícios aeróbios com exercícios de força, aqueles feitos contra uma resistência, para elevar não só a massa, mas também a qualidade dos músculos. Isto vai trazer para o indivíduo a capacidade de que os seus músculos sejam utilizados quando necessários. Tudo bem, mas quais exercícios fazer? O primeiro passo é mostrar para essas pessoas que existem atividades, que não apenas o fato de você abrir a caixinha do remédio, colocar na sua boca, e ou seja, não fique dependente só de medicamentos. O segundo passo, uma vez que uma pessoa esteja motivada para experimentar uma atividade física como forma de promoção de saúde, é preciso que seja explicado que os exercícios podem sim promover aquilo que se espera. Exemplo, a pessoa vai entrar no carro, ela precisa se encolher. Vai entrar em um ônibus, ela precisa se esticar. Vai subir um degrau, 2 e assim por diante. O outro exemplo, a pessoa não consegue nem abotoar um botão nas costas, levantar os braços acima da cabeça ou andar alguns metros. Não tem simplesmente o motivo de ter uma idade mais avançada. E sem dúvida, o fator idade está agravado pela falta de competência e treinamento muscular. Exercício físico promove benefícios em pouco tempo. Algumas semanas depois de ter começado a praticar, a sua resistência de 3 quilos, por exemplo, vai aumentar. A pessoa começa com 1 quilo, 2, 3, 4, 5, 6. Por quê? Porque isso estimula. E isto vai fazer com que a pessoa tenha vontade de praticar o exercício. Mas, e o músculo vai crescer? Sim, ele cresce. Isso é chamada hipertrofia, ela independe da própria idade. Se nós imaginarmos um jovem sedentário, uma pessoa de mais idade, e a ciência nos ensina que, independente do músculo do idoso ou do jovem, se eles forem submetidos a um treinamento, o resultado
é que a força vai aumentar e o músculo vai ficar mais competente. Da mesma maneira que um jovem sedentário esteja assim como um idoso. O importante é começar. O importante é treinar. Aí nós chegamos à seguinte pergunta: como que um corpo vai envelhecendo ao longo do tempo? Porque o corpo ele envelhece todo dia. E isto ocorre todos os dias de nossa existência. E é um processo que é natural da vida. E cada um de nós tem sua trajetória única. Nós vivemos com as nossas características e assim vamos envelhecer da nossa maneira. Exemplo, situações que nós experimentamos ao longo da vida. A maneira como eu lido, a maneira como você lida em relação ao estresse. O envelhecimento é um processo de desgaste contínuo e gradativo de todas as partes do nosso corpo. O tempo passa e a capacidade de se adaptar, ela tem que se adaptar aos desafios. Situações e inquietações do cotidiano mudam. Assim, há maior risco de adoecer, nós perdemos a nossa autonomia e, com o passar do tempo, morrer. Por isso, atenção para as escolhas. Ou seja, os hábitos de vida. Exemplo, que podemos chamar assim: fumar, beber bebida de álcool e não praticar atividade física. Sim, tudo isso vai colocar em risco a saúde sua e a saúde de quem praticar. Tudo bem, errar é humano. Sim, mas tentar evitar os erros vale muito mais. Cuidados. Considerar que o idoso se queixa de tudo, sinal de alerta para você. Essas queixas podem estar relacionadas à doença que se aproximam. Tenha paciência. Pratique a paciência. Ouça o seu idoso. Envelhecimento natural não é doença. Trata-se de um processo da própria natureza. E muitas vezes nós começamos a enxergar doenças onde não existe. Nós pegamos o idoso, levamos para ser atendido e fazer, em muitos casos, um monte de exames e tratamentos que não tenham a menor necessidade. O que eu quero dizer com tudo isso? Que a saúde vai estar presente na melhor condição possível para o idoso. Por isso, a biologia nos ensina dois conceitos importantes. Primeiro, senescência é o processo natural do envelhecimento, ou o conjunto de alterações a ele relacionado. É a maneira como o corpo se comporta com a idade. O outro conceito, senilidade, ou envelhecimento patológico de doença. Isso devido aos danos que a saúde passa a ter associado com o tempo. Porém, significa a presença de doenças ou a prática de hábitos não saudáveis. Em todo este módulo, você pode aprender como uma escolha vai fazer a diferença. Por isso, realize boas escolhas. Tenha saúde e tenha prosperidade.